Ok. Nosso objetivo hoje é fazer exercícios relacionados ao conteúdo que nós vimos ontem. O que nós vimos ontem, né? Ontem a gente estudou a equação do segundo grau, certo? No caso real, tá? Ou seja, a gente buscou as soluções dessa equação e a gente viu que se delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é maior ou igual do que zero, então o conjunto de todos os x que anulam essa expressão, ou seja, as raízes dessa equação do segundo grau, são dados assim, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Então são duas raízes, podendo ser uma, né? Ou duas iguais, como se diz, quando o delta for zero. A gente também viu que a soma das raízes, quanto é que era? Menos b sobre a, né? E a gente viu que o produto das raízes era c sobre a, ok? E nós vimos também que a equação, ou melhor, o trinômio do segundo grau pode ser escrito assim, não é mesmo? Dessa forma, quando a gente escreveu dessa forma aqui, a gente conseguiu provar várias propriedades. Mas a gente também escreveu ele assim, né? Isso aqui é a vezes x ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais p. Nós também escrevemos, no caso em que tem raízes, né? No caso em que a equação tem raízes, né? E esse aqui também, né? No caso em que ela tem raízes reais, né? A gente também escreveu da seguinte forma, né? A vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. Certo? Então, nós também vimos que quando o delta é negativo, pode acontecer duas coisas, né? Se o a for positivo, esse trinômio nunca muda de sinal nos reais, tá? Ele vai ser sempre positivo. E se o a é negativo, ele vai ser sempre negativo. Nós também vimos que, na realidade, mesmo independente do sinal do delta, se o a é positivo, o valor mínimo desse trinômio, quando o x varia nos reais, é dado por menos delta sobre 4a, usando essa expressão aqui, né? E se o a é negativo, esse trinômio, na verdade, vai ter um valor máximo. Que é dado pela mesma fórmula, tá? Menos delta sobre 4a. Só que no caso A negativo vai ser o valor máximo.
E nos dois casos, tanto esse mínimo como esse máximo, são atingidos no ponto menos b sobre 2a. Tá? Bom, vamos pegar aqui alguns exercícios que vão aplicar esses conhecimentos que a gente viu ontem. Vou pegar aqui nos materiais. Eu vou começar com esse aqui. Vamos começar aqui com esse exercício. Todos estão vendo aí, né? Alguém levantou a mão? Francinete, pode falar. Bom, vamos fazer aqui o exercício 5. O exercício 5 diz assim, ele começa te dando a equação ax² mais bx mais c igual a zero, e ele diz que ela admite raízes reais não nulas, x1 e x2. Ele quer que você obtenha uma equação do segundo grau, cujas raízes agora são x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Então, assim, na letra A, eu quero uma equação de raízes x1 ao quadrado, onde x1 e x2 são as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero. Como é que a gente pode determinar isso? Bom, primeira coisa, eu vou determinar quem é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Lembrando que o que eu sei calcular, né? O que a gente sabe de antemão aqui é a soma do x1 com o x2 e nós sabemos o produto do x1 com o x2. A gente sabe que a soma do x1 com o x2 é menos b sobre a. E eu sei que o produto deles é c sobre a. Então, eu preciso escrever o x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, a soma deles e o produto deles. Eu preciso escrever isso como alguma coisa que só dependa do a, do b e do c. Então vamos pensar o seguinte, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é nada mais, nada menos do que x1 mais x2 ao quadrado, o produto notável, só que menos o 2 vezes x1 vezes x2. Porque se eu passar esse 2 vezes x1 vezes x2 para o outro lado, vai dar exatamente o x1 mais x2 ao quadrado. Só que x1 mais x2 eu sei quem é. É menos b sobre a. E aqui está ao quadrado. E o x1 vezes x2 eu também sei quem é. É c sobre a. Logo, isso aqui vai ser a ao quadrado no denominador, menos b elevado ao quadrado dá b ao quadrado, tá? Menos 2 vezes c sobre a. Isso aqui vai ser igual, vou colocar no mesmo denominador, tá? O a ao quadrado e o a. O denominador vai ficar a ao quadrado. A ao quadrado por a ao quadrado dá 1, vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Menos a ao quadrado dividido por a, dá a. Menos 2c vai ser 2ac. Então esse é o valor da soma. Se eu sei a soma, agora só falta saber o produto. O produto de x1 ao quadrado com x2 ao quadrado. Ora, mas isso aqui é simplesmente o x1 vezes x2 ao quadrado. Que é c sobre a
ao quadrado. Que vai dar c ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, uma equação que tenha esses dois números como raízes, x1 ao quadrado e x2 ao quadrado, quem seria, né? Pode ser essa daqui, ó, x ao quadrado menos a soma deles, vezes x, mais o produto deles. Essa equação do segundo grau vai ter precisamente o x1 ao quadrado e o x2 ao quadrado como raízes. Você pode, como aqui o denominador é o mesmo, né, é ao quadrado, você pode multiplicar tudo por a ao quadrado e vai ficar assim, para tirar esses denominadores. Né? Vai ficar a ao quadrado vezes x ao quadrado, certo? Menos b ao quadrado menos 2ac vezes x mais c ao quadrado, igual a zero. E aqui tem uma equação, as duas podem ser utilizadas como resposta. A diferença é que essa aqui eu tirei os denominadores. Certo? Então essa equação vai ter precisamente o x1 ao quadrado e o x2 ao quadrado como raízes. Letra B. Eu quero uma equação que tenha como raízes 1 sobre x1 e 1 sobre x2. Então, para eu determinar uma equação que tenha esses dois números como raízes, eu preciso saber a soma deles e o produto deles. Então, eu vou fazer 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Isso aqui vai dar, vou colocar no mesmo denominador, x1 e x2. Vai ficar só o produto, né? Eu não sei quem eles são. x1 vezes x2 dividido por x1 dá x2, vezes 1, x2. x1 vezes x2 dividido por x2 dá x1, vezes 1 é o próprio x1. Mas aqui eu já tenho a soma em cima, a soma do x1 com o x2, que eu sei quem é menos b sobre a. E aqui embaixo eu tenho o produto, que é c sobre a. E aqui vai ficar o quê? Aqui a gente já poderia multiplicar tudo por a, mas eu vou fazer assim. Vai ficar menos b sobre a. Dividir por c sobre a é multiplicar por a sobre c. E aqui o a vai cancelar. Logo vai ficar menos b sobre c. Agora eu preciso saber o produto de 1 sobre x1. Então aqui é a soma. E o produto de 1 sobre x1 vezes 1 sobre x2 é... Aqui multiplica as duas frações, vai ficar 1 no numerador. No denominador vai ficar x1 vezes x2. Só que x1 vezes x2 é c sobre a. Mas 1 dividido por c sobre a é a sobre c. É o inverso, né? É o inverso da fração. Ok? E agora que a gente tem a soma e o produto dessas duas, a gente pode dizer quem é a equação. Qual é a equação cujas raízes vão ser 1 sobre x1 e 1 sobre x2? Vai ser x ao quadrado menos a soma, que é menos b sobre c, vezes x, mais o produto, que é a sobre c igual a zero. Como o c aparece no denominador duas vezes, eu posso multiplicar tudo por c, tá? Lembrando que eu sei que, a princípio, né,
eu só tinha como garantir que o A era diferente de zero. Mas, como ele disse que as raízes eram não nulas, o produto delas é não nulo. Então, esse C vai ser não nulo também. Tá? Então, não tem problema esse C no denominador. Posso multiplicar tudo por C e vai ficar C vezes x ao quadrado. Aqui esse menos com esse menos vai ficar mais B vezes x mais A igual a zero. Essa é uma equação cujas raízes vão ser os inversos das raízes da equação original. Vamos testar, só para ver? Por exemplo, se eu tiver a equação 2x mais 2x menos 2x mais 4. Vou pegar uma que tem números inteiros como raiz, só para facilitar. Por exemplo, vou pegar essa equação aqui. X menos 2, x menos 3. Só para a gente exemplificar. Vamos tomar essa equação aqui. As raízes dessa equação são 2 e 3. Eu já coloquei ela como x menos 2 vezes x menos 3. Então, isso seria a minha equação original. Ax² mais bx mais c igual a zero. Agora eu vou olhar para essa equação aqui. Ó. Nessa equação original, o c é igual a 6, o b é igual a menos 5 e o a é igual a 1. Agora eu vou olhar para a equação x ao quadrado. Não, agora o c vai ficar lá, né? Vai ficar 6x ao quadrado mais o b fica no mesmo lugar, né? Menos 5x mais 1. Essa equação a gente só inverteu o a e o c de lugar, né? Vocês concordam aqui que a gente só inverteu o a e o c de lugar? Se você calcular o delta dela, vai ser 25, que é o 5, que é o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes 1. Então vai ser 25 menos 24, que dá 1. E aqui o x vai ser 5, né, que é o menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2a, que é 12. Okay? Então, nesse caso aqui, as raízes dessa equação, eu vou dar outro nome para elas. Então, vou chamar de x1. As raízes dessa equação aqui vai ser o quê? 5 mais 1, 6 sobre 12, 1 meio. 5 menos 1, 4 sobre 12, 1 terço. Tá? Então, de fato, é só um exemplo numérico para a gente ver o que aconteceu. Né? Essa equação aqui, as raízes dela, cx² mais bx mais a, são os inversos das raízes da minha equação original. Letra C. x1 sobre x2 e x2 sobre x1. Quero uma equação que tenha como raízes x1 sobre x2 e x2 sobre x1. Novamente, eu vou calcular a soma de x1 sobre x2. Certo? E x2 sobre x1. Aqui eu vou colocar no mesmo denominador, o x1 e o x2. Okay? Vai ficar assim, x1 vezes x2 dividido por x2 dá x1, vezes x1 dá x1 ao quadrado. x1 vezes x2 dividido por x1 dá x2, vezes x2 dá x2 ao quadrado. Aqui em cima,
a gente só repete aquela conta, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é x1 mais x2 ao quadrado menos 2 vezes o x1 vezes o x2. E no denominador, x1 vezes x2. Ok. E aí vai ficar... Aqui no numerador, essa conta já foi até feita, né? Ela está feita aqui no item A, né? A gente fez ela aqui, ó. O x1 mais x2 ao quadrado menos 2 vezes x1 vezes x2 dá b ao quadrado menos 2ac sobre a ao quadrado. Certo? Isso aqui no numerador. Tá? E o produto de x1 vezes x2 é c sobre a. Agora aqui é um quociente de frações. Repete o numerador. E multiplica pelo inverso do denominador. E aí, basicamente, o que vai cancelar é o a, né? O a ao quadrado cancela com a. Fica apenas b ao quadrado menos 2 vezes ac dividido por a vezes c, né? E quanto ao produto, o produto é bem simples, né? O produto acho que é o item mais fácil, né? x1 vezes x1 dividido por x2 vezes x2 dividido por x1. Vai cancelar, né? O x1 cancela com x1 aqui e o x2 cancela com x2. Fica 1. O produto é exatamente 1. Então a equação, cujas raízes são esses números, a equação vai ser x ao quadrado menos o valor da soma, que é b ao quadrado menos 2ac, dividido por a vezes c, vezes x, mais 1. É igual a zero. Essa é a equação. Claro, se você quiser tirar o denominador, você multiplica tudo por a vezes c. Né? Isso aqui é equivalente a dizer que a vezes c, x quadrado menos b ao quadrado menos 2ac, vezes x, mais a vezes c, é igual a zero. Tá? E essa é uma equação cujas raízes são x1 sobre x2 e x2 sobre x1. E, por último, letra D. Letra D é os cubos, né? Eu quero uma equação que as raízes são x1 ao cubo e o y1 ao cubo. Aqui é semelhante à letra A, só que com cubo, né? A gente tem que lembrar do seguinte. A gente tem que se lembrar do seguinte. x1 ao cubo mais y1 ao cubo é o quê, né? A gente pode fazer assim. A gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou, só para a gente relembrar, tá? Eu vou começar escrevendo x1 mais y1 ao cubo. Isso aqui é o produto notável. Vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Eu botei y1.
né? Era x2, né? Mas tudo bem. Acho que eu queria botar x e y. Aqui vai ser x2. Né? Aqui vai ser x1 mais x2 ao cubo. Isso aqui vai ser o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Certo? Aí aqui eu já tenho a soma dos cubos. Eu só passar os outros termos para o lado esquerdo. O senhor botou o quadrado em vez do cubo, não foi não? Ah, botei. É 3 aqui, né? De fato. Obrigado, viu? De fato, aqui é o segundo. Só ajeitar esse x aqui. Aqui vai ser x2 ao cubo. Então aqui eu já tenho a soma dos cubos, né? Só passar os demais termos para o outro lado. Então, x1 ao cubo mais x2 ao cubo, isso aqui vai ser x1 mais x2 ao cubo, menos 3 vezes x1 ao quadrado, x2, menos 3 vezes x1 vezes x2 ao quadrado. Aí aqui, esses termos, aqui o x1 mais x2 ao cubo, o x1 mais x2 eu já sei quem é, ele é menos b sobre a. Eu vou organizar só esses termos aqui, tá? Antes da gente substituir. x1 mais x2 ao cubo, menos. Aqui eu posso botar 3 vezes x1 vezes x2 em evidência. Nesses termos aqui. E, claro, o sinal de menos também. Então vai ficar 3 vezes x1 vezes x2 vezes. Aqui vai ser multiplicando o x1 e depois multiplicando o x2. Se você ainda quiser colocar em evidência o x1 mais x2, você pode, tá? Você ainda pode colocar o x1 mais x2 em evidência. Aqui vai ficar x1 mais x2 ao quadrado menos 3 vezes x1 vezes x2. Ok? Aí assim, mas não precisa, porque aqui você poderia até desenvolver, né? Mas nesse caso não vai ser útil para nós, porque se você desenvolver esse parêntese aqui dentro, você na verdade vai ficar assim, né? Vai ficar x1 ao quadrado mais 2xy, você bota esse y, x1, x2, né? O segundo termo é o x2 mais x2 ao quadrado menos 3x1 vezes x2. Aí o 2x1 vezes x2 cancela com 3x1 vezes x2. Mas aqui a gente não quer esse x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Né? A gente até tem o valor dele, né? Já calculou lá em cima. Mas não precisa. De fato não precisa. Tá? A gente já tem tudo que nós precisamos. Já tem o x1 mais x2, que é menos b sobre a. Certo? Inclusive, a gente pode até usar essa daqui de cima. Menos b sobre a ao cubo, menos 3 vezes. Produto de x1 vezes x2 é c sobre a. E a soma x1 com x2 é menos b sobre a. Aqui vai ficar assim. Aqui tem que tomar cuidado que o menos está ao cubo. Então vai ficar menos b ao cubo sobre a ao cubo. Tá? Esse menos aqui, multiplicado por esse menos dentro do parênteses do b sobre a, fica mais. Mais 3 vezes... Aí vai ficar bc sobre a ao quadrado.
Vou colocar o mesmo denominador, que no caso aqui pode ser o a ao cubo. A ao cubo dividido por a ao cubo dá 1, vezes b, menos b ao cubo, menos b ao cubo. A ao cubo dividido por a ao quadrado dá a. Aqui vai ficar mais 3abc. Ok? Então a gente já tem a soma. O produto é mais simples, né? x1 ao cubo, x2 ao cubo é simplesmente x1 vezes x2 ao cubo. Isso aqui vai ser c sobre a ao cubo, tá? Que vai ser c ao cubo sobre a ao cubo. Então a equação ela pode ser montada assim. X ao quadrado menos o valor da soma, que é esse aqui. A soma é menos b ao cubo mais 3 vezes ABC dividido por a ao cubo vezes x mais o valor do produto, que é c ao cubo dividido por a ao cubo. E aqui novamente, né, você pode, evidentemente, você pode multiplicar tudo por a ao cubo. Né? Isso aqui vai ser equivalente a, multiplica tudo por a ao cubo, vai ficar a ao cubo vezes x ao quadrado. Aqui vai ficar menos com menos, né? Vai ficar mais b ao cubo. Aí esse menos entra aqui no 3abc, né? Vezes x mais c ao cubo é igual a zero. E aqui está uma equação cujas raízes são x1 ao cubo e x2 ao cubo, que são as raízes da equação original. Mas a ideia principal é, novamente, saber a fórmula da soma e do produto das raízes. E saber que se eu tenho a soma e o produto de dois números, eu tenho uma equação cujas raízes são esses dois números. Vamos aplicar isso? Vamos aplicar isso no exercício 7. Vou colocar aqui... A gente vai resolver nos reais alguns sistemas, tá? Vou pegar aqui um sistema para a gente resolver, tá? Vou colar ele aqui. Ó, o exercício 7 pede para você resolver alguns sisteminhas, tá? Só que não são sistemas assim lineares, né? São sistemas diferentes. O que é resolver um sistema, tá? Só de antemão, a gente queria lembrar a vocês que resolver um sistema é encontrar todos os pares ordenados x, y que cumprem ambas as igualdades, tá? Encontrar os pares ordenados x, y que eu quero o conjunto dos pares ordenados x, y que cumprem esse sistema do item A, tá? Mas assim, o sistema não é linear. Como que a gente faz? A gente vai usar esse princípio. Se eu sei a soma de dois números e eu sei o produto deles, eu sei quem são esses dois números. Tá? Eles vão ser as raízes de uma equação do segundo grau. Então aqui eu já tenho a soma. X mais y é 6. Só falta o produto. Como é que a gente encontra o produto? Na primeira equação, tem x ao quadrado mais y ao quadrado
que é igual a gente já sabe, né? Isso aqui é x mais y ao quadrado menos 2 vezes xy, não é mesmo? E isso aqui, de acordo com a primeira equação do sistema, tem que ser igual a 2 vezes xy mais 2 vezes 2 é 4. Só que daí você tira o quê, né? X mais y é 6. Então, x mais y quadrado é 36. 36 menos 2 vezes xy é igual a 2 vezes xy mais 4. Ou seja, eu vou passar o 2xy para o outro lado e o 4 para o lado esquerdo. 36 menos 4 é igual a 4xy. E daqui a gente pode concluir que 4xy é 32. Ou seja, o xy é 32 por 4 é 8. Então agora eu tenho tudo que eu preciso para encontrar o x e o y. Eu tenho a soma deles e eu tenho o produto. Então, x e y são as raízes da equação. Qual é a equação do segundo grau? Que tem como raízes x e y. Alguém pode me dizer? Qual seria essa equação? Uma equação do segundo grau, cujas raízes são o x e o y. Vai ser assim, né? T ao quadrado menos o valor da soma mais 8, que é o valor do produto. É igual a zero. As raízes dessa equação são o x e o y que eu estou procurando. E vamos resolver essa equação? Calcular o delta dela, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8, vai dar 36, menos 32, que é 4. Logo, as raízes dessa equação são menos b, que é 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 2, dividido por 2. Então, são duas raízes essa equação. Essa equação tem duas raízes. 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 dá 4. 6 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Ou seja, as raízes dessa equação são 4 e 2. Mas as raízes dessa equação também são x e y. Logo, portanto, x e y, ou o x é 4 e o y é 2, ou o contrário, né? Assim, o fato de o x e o y são as raízes dessa equação, mas um pode ser 4 e o outro pode ser 2. Ou um é 2 e o outro é 4. Os dois casos devem ser considerados. Certo? Esses são os possíveis valores de x e de y. Vamos fazer a outra? Vou pegar aqui o outro item. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem falar. Deixa eu pegar o item B. No item B, é semelhante, né? Aqui, a gente não tem o produto e a soma tão de cara, né? Você olha assim para o exercício, não tem a soma nem o produto.
Mas eu vou fatorar aqui vou colocar em evidência o x vezes y. Esse item B, eu posso reescrever ele assim, né? X mais xy mais y é igual a 11. E aqui eu vou colocar o x vezes y em evidência. Vai ficar x mais y vezes xy é igual a 30. Certo? Então, o que eu tenho aí? Eu não tenho nem a soma nem o produto. Mas se você olhar direitinho, eu vou chamar a soma de S. Se você olhar bem direitinho, eu vou chamar o produto de P. O que eu tenho aí nesse sistema? Aqui, ó. Eu tenho a soma do S e do P. Tá? O que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui é basicamente a soma do x mais y com o x vezes y. Ou seja, é o S mais o P na primeira linha. Está dizendo que S mais P é 11. E na segunda linha, ele está me dizendo que S vezes P é 30. Vocês conseguem ver aí? Ou seja, eu tenho a soma do S mais P e eu tenho o produto de S vezes P. Logo, embora eu não saiba quem seja o x e o y ainda, eu sei que o S e o P, eu não sei quem eles são, mas eu sei que eles são as raízes da equação Qual é a equação do segundo grau cujas raízes são S e P? Essa equação aqui, ó. T ao quadrado menos 11t mais 30 é igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. É a equação em que as raízes são o S e o P, que são dois números cuja soma é 11 e o produto é 30. Ou seja, vamos resolver essa equação? O delta vai ser menos 11 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 30. 11 ao quadrado é 121. 30 vezes 4 é 120. Então, o delta aqui vai ser 1. E, portanto, as raízes dessa equação são menos b, que no caso é 11, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 1 vai ser 1, dividido por 2. Então, as duas raízes dessa equação vão ser 11 mais 1, 12, dividido por 2 dá 6. 11 menos 1, 10, dividido por 2 dá 5. Então, temos duas possibilidades aí, tá? Então, as duas possibilidades. Logo, primeira possibilidade é essa aqui. Pode ser que o S seja 6 e o P seja 5. Ou, segunda possibilidade, pode ser que o S seja 5 e o P seja 6. Então, a gente vai ter que analisar as duas possibilidades. Tá? Agora eu tenho a soma e o produto do x e do y. Ou seja, vamos analisar o caso 1. Agora eu posso calcular eles diretamente. No caso 1, se a soma de x e y é 6 e o produto é 5, então x e y são raízes. Observe que a única coisa que eu estou utilizando aqui é, se eu sei a soma e o produto de dois números, eu sei que eles são as raízes de uma equação do segundo grau. Da equação t ao quadrado menos 6t mais 5 é igual a zero. Então, vamos resolver essa equação.
Delta vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes C, que é 5. Vai ficar 36, menos 20, que é 16. Então, T vai ser menos o menos 6, que é 6, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2. Então, as duas raízes dessa equação vão ser 6 mais 4, 10, por 2 dá 5. 6 menos 4, 2, dividido por 2 dá 1. Então, desse primeiro caso, a gente encontrou o seguinte, que xy... Aqui, o x e o y são raízes dessa equação, mas o x pode ser 5 e o y pode ser 1, ou pode ser o contrário. Né? Pode ser que o x seja 1 e o y seja 5. E observe que nos dois casos o produto é 5 e a soma dá 6. Tá? Então, no segundo caso, vai mudar um pouquinho. Né? Porque o x mais y é 5 e o produto é 6. Então, nesse caso aqui, o x e o y são raízes da equação Qual é a equação? T ao quadrado, nesse caso, no caso 2, né, a soma dá 5. Né? Então, T ao quadrado menos 5T mais 6. E o produto dá 6. Né? Então, se a soma do x e o y é 5 e o produto é 6, então eles são as raízes dessa equação. Vamos resolver essa equação? O delta é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 6. E 25 menos 24, que dá 1. Então, T vai ser menos B, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, delta é 1, dividido por 2. Então, as duas raízes dessa equação aí são 5 mais 1, 6, sobre 2 dá 3. 5 menos 1, 4, sobre 2 dá 2. Nesse caso, os valores possíveis de x e y são ou x é 3 e o y é 2, ou o x é 2 e o y é 3. Certo? Então, são essas 4 possibilidades de resposta. Tá? 5. Ok? Bom. Vamos para a letra... Deixa eu pegar aqui a letra C. Só pegar aqui, né? Bom, na letra C, o princípio é o mesmo, tá? Continua sendo a mesma coisa. Só que aqui vai ser o seguinte. Eu não tenho o produto do x e y, também não tenho a soma do x e y. Mas observa que eu tenho x mais o y ao quadrado e eu tenho o produto do x com o y ao quadrado. Aqui você até poderia também, né, nesse caso, você até poderia isolar o y ao quadrado e substituir aqui e resolver a equação. É a mesma coisa, tá? Eu vou fazer pelo que a gente estava fazendo, tá? Pelo mesmo raciocínio, ou seja, x e o y ao quadrado são raízes. Como eu tenho a soma deles e o produto deles,
eles vão ser raízes da equação t ao quadrado menos o valor da soma, que é 7, mais o valor do produto, que é 12. Ok? E aí, vamos resolver essa equação. O delta vai ser menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 12, que vai dar 49, menos 12 vezes 4 é 48. Então, o delta vai ser 1. Então, o t vai ser menos b, que é 7. O b é menos 7, né? Mais ou menos a raiz de delta, que é 1 dividido por 2. As duas raízes possíveis para essa equação são 7 mais 1, 8 dividido por 2 dá 4. 7 menos 1, 6 dividido por 2 dá 3. E essas são as raízes dessa equação. Logo, xy ao quadrado, tá? Aqui a gente está encontrando os valores do x e do y ao quadrado. Tá? Ou eles são 4 e 3, ou eles são 3 e 4. Certo? Ou seja, vai ficar assim. Se acontecer o primeiro caso, a solução vai ser, com y ao quadrado sendo 3, então a solução vai ser o seguinte. Ou xy vai ser 4 raiz de 3, ou o xy vai ser 4 menos a raiz de 3, porque aí o y ao quadrado é 3, ou ainda o xy vai ser, se o x for 3, o y ao quadrado tem que ser 4. Então o y pode ser 2 ou menos 2. Tá? Certo? E essas são as possibilidades, tá bom? Bom, vamos agora fazer, eu vou deixar para vocês os outros itens, tá bom? Na lista de exercícios. Vamos agora fazer uma questão que envolve mais uma coisa que a gente viu ontem. Vamos fazer o exercício 8. Deixa eu... Vou só abrir aqui uma... Pronto. Vamos fazer aqui o exercício 8 que envolve essa ideia que a gente viu de máximo e mínimo. A questão diz assim: dentre todos os números reais de soma 8, determine aqueles cujo produto é máximo. Então, eu quero encontrar o seguinte, ele te diz que a soma de dois números é 8. Ele quer saber quando é que, dada a soma de dois números, sendo 8, quando é que esse produto é máximo. Ou seja, eu quero saber quando é que o produto é o maior possível.
Basicamente, esse é o problema. Ou seja, você precisa maximizar o produto de dois números, sabendo que a soma deles é 8. Como que a gente faz isso? Bom, pensa comigo. Se a soma é 8, eu vou, por exemplo, eu vou isolar o y. Então, y é 8 menos x. Logo, o produto é x vezes y. Esse é o produto, tá? Dos dois números. Vai ser x vezes 8 menos x. Isso aqui vai ser 8x menos x quadrado. Eu quero saber, então, observe que agora o produto, só consertar aqui, 8x menos x quadrado. Eu quero saber, então, quando é que esse produto é máximo? Eu quero saber quando é que essa expressão do segundo grau tem o maior valor possível. Vocês lembram? Qual é o maior valor possível de 8x menos x quadrado quando o x varia nos reais? Porque quando eu faço o x variar nos reais, eu estou olhando para todas as possibilidades aí. Né? Qual é o maior valor possível dessa expressão? E por que ela tem maior valor? Né? Porque ela é um trinômio do segundo grau, onde o a é menos 1. Né? O a é negativo. Ou seja, ela vai ter o maior valor possível. Né? O produto vai ser o maior possível quando ele for menos o delta dessa expressão sobre 4a, onde o delta dessa expressão é b ao quadrado, b aqui é 8, menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c é 0. Nesse caso aqui, o c é 0. Ou seja, o delta é 8 ao quadrado, que é 64. E o 4a, o a é menos 1, né? Então, isso aqui vai ser menos 64, dividido por 4 vezes menos 1, que é menos 4. Então, vai ficar menos com menos aqui dá mais, 64 dividido por 4, que é 16. Então, o maior valor possível dessa expressão é 16. E ele é atingido quando, né? Para qual valor de x essa expressão atinge 16? Você pode resolver a equação do segundo grau, é uma possibilidade também, tá? Você pode, qual o valor de x que faz isso aí ser 16? Né? Você pode resolver a equação do segundo grau. Ou você pode se lembrar que o valor de x que faz isso aqui ser o máximo é menos b sobre 2a. Aonde o b nesse caso é 8, o a vai ser menos 1, então aqui embaixo vai ser menos 2. Ou seja, vai ficar 8, menos o 8 dividido por menos 2, que é 4. Tá? Eu vou resolver a equação, tá? Mas aqui você pode lembrar da expressão. Tá? O valor que faz essa expressão, o valor de x que faz 8x menos x quadrado ser o maior possível. Vai ser o 4. E observe que quando o x for 4, o y vai ser 4 também. Tá? Então, assim, dentre todos os números de soma 8, se eu fizer x igual a y igual a 4, eu vou ter o maior produto possível. Mas resolvendo a equação, vai ficar assim. 8x menos x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Então, o delta vai ser 64 menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o menos 16. Delta aí vai ser 64 menos 64, que é 0. Aqui vai ficar menos e menos. Então,
o único x aí que faz essa 8x menos x quadrado ser igual a 16 vai ser igual a menos o b dividido por 2 vezes menos 1. Menos b sobre 2a, né? Vai ser 4. Tá bom? Então a resposta é, de todos os números cuja soma é 8, se eu fizer x igual a y igual a 4, eu maximizo o produto. Vamos ver mais uma. Por exemplo, questão 9. Vamos ver aqui mais uma questão que envolve essa ideia. Tá? Dentre todos os retângulos de perímetro 20, determine o de área máxima. Vamos pensar o seguinte, vamos entender o enunciado. Existem vários retângulos de perímetro 20. Por exemplo, se você tomar um retângulo aonde o lado maior é 7 e o lado menor é 3, o perímetro dá 20. 7 mais 7, 14, mais 3, 17, mais 3 dá 20. Isso é um retângulo de perímetro 20. Qual é a área desse retângulo? A área desse retângulo aqui é 7 vezes 3, que dá 21. Ok. Eu posso fazer outros retângulos de perímetro 20. Por exemplo, eu posso fazer o lado maior ser igual a 8 e aqui ser igual a 2. Existem vários retângulos com perímetro 20. Né? Esse retângulo também tem perímetro igual a 20. Qual é a área dele? A área dele é 8 vezes 2, que é 16. Observa que esse aqui já tem área menor do que esse. Eu posso, por exemplo, tomar ele um pouquinho mais quadradinho. Né? Eu posso fazer aqui ser igual a 6 e o lado menor ser igual a 4. Também tem perímetro 20, né? 6 mais 6, 12, ok? Mais 4 dá 20. E a área dele é 6 vezes 4, que é 24. Então, são 3 retângulos que têm perímetro 20 e todos eles têm áreas diferentes, tá? Mas todos têm o mesmo perímetro. A questão está perguntando qual de todos os retângulos possíveis com perímetro 20, qual é o que tem a maior área possível. É o que nós vamos determinar. Mas já existe uma intuição, né? Que você percebe que quanto menos alongado ele for, né? Mais quadradinho ele for, maior vai ficando a área. Né? Então, eu vou representar aqui a área do retângulo. Né? Se o retângulo tem lados x e y, considere um retângulo de lados x e y. Então, a área dele, eu vou desenhar aqui ele, um retângulozinho genérico de lados x e y. A área dele é x vezes y, e é o que eu quero maximizar. O perímetro dele é 2 vezes x mais 2 vezes y. E isso aqui tem que ser 20. Certo? Logo, se 2 vezes x mais 2 vezes y é 20, é porque x mais y é 10.
Então, na realidade, esse problema consiste no mesmo que o anterior. De todos os números de soma 10, encontre aquele em que o produto é máximo. Certo? Só que aqui tem a restrição do x e do y tem que ser positivo. Né? Então, mas se x mais y é 10, eu posso escrever o y como sendo 10 menos x. E aí a área, que é x vezes y, vai ficar x vezes y é x vezes 10 menos x. Isso aqui vai ser 10x menos x quadrado. Então, eu preciso encontrar qual é o valor máximo dessa expressão. 10x menos x quadrado. Qual é o valor máximo dessa expressão? O valor máximo da expressão 10x menos x quadrado. Aqui, eu vou calcular o valor máximo dela, né? Mas depois eu vou verificar que ele é atingido num ponto onde o x é positivo. Tá? Mas eu vou calcular o máximo dessa expressão sem restrições no sinal do x. Tá? Então vai ficar assim. O valor máximo dessa expressão é menos delta sobre 4a, onde nesse caso aqui o a é menos 1 e o delta é 10 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes a vezes c dá 0. Né? 4 vezes menos o a é menos 1 e o c é 0. Né? E aqui vai ficar 4 vezes menos 1. Então aqui vai ficar 100 aqui em cima, menos 100, né? Dividido por menos 4, que dá, menos com menos cancela, fica 25. 25. O maior valor que essa expressão pode assumir é 25. Que é o maior valor que a área pode assumir. Tá? A maior área possível que um retângulo de perímetro 20 pode ter é 25. E o valor de x, que faz essa área ser 25, é menos b sobre 2a, que é menos o 10 dividido por 2 vezes menos 1, que é 10 dividido por 2, que dá 5. Ok? Ou seja, só que quando o x é 5, o y, que é 10 menos x, também vai ser 5. Então, assim, a gente concluiu que o retângulo de perímetro 20 com maior área, na verdade, é um quadrado de lado 5. Porque o perímetro dele vai ser 20, a área dele vai ser 25, e o x e o y são iguais, né? São iguais a 5. Logo, a resposta é: qual é o retângulo de maior área? É um quadrado de lado 5. Né? E a área vai ser 25. Certo? Tem uma questão lá que eu deixei para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal? Até agora não, professor. Certo. O exercício 4 diz o seguinte: as raízes da equação 2x ao quadrado menos 2mx mais 3 são positivas e uma é o triplo da outra. Calcule o valor de m. Então, assim, vamos ver as informações que ele nos dá. Ele diz que se x1 e x2 são as raízes, uma é 3 vezes a outra. Ou seja, se eu somar as raízes, vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes x2 mais x2. Então, a soma das raízes
fica 4 vezes a x2. Mas quem é a soma das raízes, né? Quem é a soma das raízes? Por outro lado, né? É menos b sobre a, né? Essa é a soma das raízes. Nesse caso aí, o b é menos 2m, tá? Então vai ficar menos o menos 2m, ali na equação, dividido por a, que é 2. Então o m, ele é 4 vezes uma das raízes. Só que aí tem o produto, né? O produto a gente sabe quem é. Quem é o produto das raízes? Como um é o triplo da outra, vai ficar 3 vezes x2 vezes x2, o produto. Vai ser 3 vezes x2 ao quadrado. Né? Isso aqui quanto é que dá? Por outro lado, o produto é c sobre a. Então vai ser 3 sobre 2. Logo... Ei, professor, Oi. a apresentação do senhor saiu. Tem algum mais algum aluno que saiu também? Bom, então, x1 vezes x2 é 3 vezes x2 vezes x2 dá 3 vezes x2 ao quadrado. Então, x2 ao quadrado é 3 dividido por 3 vezes 2. Né? 3 cancela, vai ficar 1 sobre 2. Né? Logo, o x2 pode ser dois valores. Né? Só que aí é que está. Ele dá mais uma informação, né? Que as raízes são positivas. Né? O x2 ele vai ser 1 sobre a raiz de 2 ou menos 1 sobre a raiz de 2. Só que esse caso não pode, porque as raízes são positivas. Né? Logo, o x2 só pode ser 1 sobre a raiz de 2, ok? Então, assim, a gente vai ter o seguinte. O m, ele é 4 vezes x2, ele vai ser 4 vai ser, vamos sair daqui. Vai ser 4 sobre a raiz de 2. Se você quiser racionalizar, é só multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. E aqui vai ficar a raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 4 dividido por 2 dá 2 raiz de 2, certo? E esse é o valor de m que responde à questão, tá bom? Bom, tem mais algumas questões aí, mas elas vão ficar para vocês estudarem, tá? Né, como atividade, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então quero que vocês coloquem os nomes de vocês para a gente poder fazer a frequência, tá? E amanhã a gente volta.